igreja, a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Sejam bem-vindos ao culto de Santa Ceia, amém? Hoje um culto todo especial, onde nós estaremos renovando a nossa aliança com o Senhor, onde, glória a Deus, caiu justamente no dia de Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição de Cristo. Nós temos o privilégio hoje de celebrar a ceia, agradecer ao Senhor por esse sacrifício, amém? Ali na cruz. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Livro de Efésios, no capítulo 6. Aleluias. Livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios no capítulo 6, aleluias, no versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, amém? Feche os seus olhos. Aí onde você está, na sua casa, onde você estiver neste momento, eu te convido a entrar agora na presença do Senhor, a aproveitar cada segundo deste momento para adorar, para louvar, para exaltar o nome do Senhor. Abrir o seu coração e dizer: Senhor, estou aqui para te adorar, para louvar o teu nome, para te exaltar. Eu te convido a não perder essa oportunidade de exaltar ao Senhor de todo o seu coração, a se rasgar agora, a se prostrar diante daquele que nos deu a vida, que morreu na cruz em nosso lugar. Que nessa noite possamos exaltar ao Senhor de todo o nosso coração. Abra os seus lábios nesse momento e comece a falar com o Senhor. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, ó Pai. Obrigada, Jesus, pela tua presença aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, por tão grande amor. Obrigada, Senhor, porque sentimos, ó Deus, o teu fluir. Espírito Santo, obrigado por essa oportunidade de te adorar. Vem neste lugar, Espírito Santo. Enche as nossas vidas neste lugar, Espírito Santo. Enche a casa dos teus servos, ó Pai, com a tua unção, com o teu poder. Onde estiver, ó Pai, onde a nossa voz estiver chegando, que o Senhor venha soprar o teu Espírito Santo, que o Senhor venha derramar um renovo espiritual. Deus, que haja cura nessa noite, que haja restauração, que haja renovo. Oh Pai, nós te pedimos, Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Coloque em nós, ó Deus, a armadura do teu Espírito Santo. Coloque em nós, ó Deus, o capacete da salvação. Oh Pai, fortaleça a nossa fé a cada dia, Senhor. Essa é a nossa oração, Jesus. Fica à vontade neste lugar, ó Deus. Receba a nossa adoração, ó Pai. Aleluia, tu és santo, Senhor. Adora Ele. Oh
dimensão para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Com a mente protegida estou segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, Na palavra eu ganhei proteção. com a mente protegida estou segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, sua armadura usei, e com muita precisão, me defendi E ataquei. Sim, como mais que vencedores, declare. Com a mente protegida estou segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, Na palavra eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, sua armadura usei, e com muita precisão, defendi e ataquei. E você vai declarar bem forte neste momento. Igreja, Glória a Deus, de quem é a é vitória? do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a é vitória? do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a coração da justiça no meu a coração. coraça da justiça do meu coração. Guardei os pés Na preparação, do evangelho, eu já tenho em minhas mãos espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A força do inferno nunca prevalecerá. toda a igreja que não para de orar. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, sua armadura usei, e com muita precisão, me defendi. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, sua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Santo teu nome, Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Aleluia. Você pode glorificar, abrir os seus lábios e dizer: Senhor, eu te adoro, eu confio em ti. Tu és a minha rocha. Tu és a minha rocha, Senhor. Oh, aleluias. E com toda a sua fé, libere o brado de vitória neste momento. Oh, 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 maravilhoso, Jesus. Nós não deixaremos de crer em ti. Aleluias, Ele é a nossa rocha, amém? Glória a Deus. Eu não vou deixar de crer. Eu não vou deixar de crer, não importa a circunstância. Eu não vou deixar de crer. Aleluias. Aplauda Ele bem forte.
da figueira e a videira não floresça, eu não vou deixar de crer. Mesmo que o inimigo se levante e ele seja um gigante, eu não vou deixar de crer. Mesmo que não chova na terra e haja aflição no mundo inteiro, nada abalar minha fé, eu não vou deixar de crer. Diga bem forte no seu lugar: Elaia, eu não vou deixar de crer. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. Elaia, eu não vou deixar de crer. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. Com as palmas do meu Senhor, chama. Adoramos Deus. Aleluia. Vamos lá. Os que os homens façam guerra e me coloquem na peleja, eu não vou deixar de crer. Mesmo que eu não seja lá na cobra, na fornalha ou na cova, eu não vou deixar de crer. Mesmo que não chova na terra e haja aflição no mundo inteiro, nada abalar minha fé, eu não vou deixar de crer. Fecha bem forte. Elaia, eu não vou deixar de crer. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. Fecha forte. Elaia, eu não vou deixar de crer. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. Pede aí na tua casa, diga. Elaia, eu não vou deixar de crer. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. Elaia, eu não vou deixar de crer. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. Cante. Elaia, eu não vou deixar de crer. Tudo que Deus prometeu vai acontecer na minha vida, na sua vida. Elaia, eu não vou deixar de crer. E tudo que Deus prometeu, como igreja vitoriosa, cante bem forte. Elaia, eu não vou deixar de crer. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. Elaia, eu não vou deixar de crer. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. Aleluia. Aplauda bem forte o Senhor aí na tua casa, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. E ao sangue de Jesus, que em nome de Jesus eu profetizo, que está passado nos umbrais da sua porta, do teu portão, da tua casa. Em nome de Jesus, nós profetizamos o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a vida da nossa família, todos aqueles que amamos e queremos juntos conosco na glória com o Senhor. Aleluia, vamos declarar isso nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, com alegria no teu coração, declare bem forte, aplauda Ele bem forte. Sua vida, as trevas
E é da sala do trono que Ele nos chama nessa noite. Ele nos diz: vem minha noiva, vem minha amada, vem me adorar, porque hoje eu quero um encontro com você. Que tenhamos nessa noite intimidade com o Senhor, que possamos nos rasgar diante dEle, nos prostrar diante dEle nessa noite. Não se preocupe com esse mundo, com essa terra. Nós não somos aqui. Nós temos um lar celestial que está sendo preparado para nós. E o Senhor nos diz essa noite: vem minha amada, eu quero mais de você. Vem minha noiva, eu quero estar com você nessa noite. Eu quero te encher de uma nova unção. Mas você tem que desejar isso no seu coração. Você tem que clamar ao Senhor. Não se apegue a esse mundo. Há um lar que nos espera. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar eu sei. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar está. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber tudo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber tudo louvor. Vamos clamar, então vem. Diga a Ele, igreja. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és, Senhor,
o Cordeiro que se entregou. Ele vem, adora Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Clamar, então vem. Ele está voltando para nos buscar. Ele está voltando para buscar a sua noiva. Aleluia. Glória a Deus. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Você pode ouvir. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Ouça o Senhor te chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me O rei está voltando. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que Ele está voltando. Quero cumprimentar a todos que estão nos seus lares, aí em sua sala, você que encontra no seu quarto neste momento, você que encontra no seu carro. Nós queremos te abraçar neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero enviar agora um abraço para todas as casas de Obed-Edom, que neste momento encontram reunidos, assistindo, participando deste culto. Enviar um abraço para esta família que está em Vitória do Espírito Santo. Você foi abraçado pela Missão Evangélica Betel e também o pastor Eberson enviou para vocês um abraço. Para a família que está dentro de Guarapari, Bispo Paulo, que Deus abençoe, está reunido conosco também. Queremos enviar um abraço neste momento para Orlando, Estados Unidos. Nós temos pessoas lá que estão ligadinhos na TV Vinho Novo. E também para todos aqueles que estão espalhados pelo mundo inteiro neste momento nos acompanhando. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe rica e poderosamente. Curve a sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração neste momento. Você que encontra a sua sala, no seu quarto, nós vamos orar. Vamos orar
pelo Brasil neste momento. Vamos orar pelo Brasil. Vamos deixar essa luz apagada um instantinho, pode ser? Muito obrigado, viu, missionário? Vamos, curve a sua cabeça. Muito obrigado. Curve a sua cabeça com os olhos fechados. Você que está na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, preste bem atenção numa coisa. Nós vamos orar pelo Brasil. Você que gosta de jogar pedras, eu quero que você pare de jogar pedras. Quero que você pare. Bispo Luigi, nós percebemos que todos estão sem saber o que fazer. Todos. Se o prefeito fecha a cidade, ele tem motivos para isto. Se porventura as autoridades da saúde pedem isolamento, tem motivo para isto. Se o presidente ele pede que todos nós voltemos ao trabalho, existe motivo para isto. Queridos, desde o presidente dos Estados Unidos até o presidente do país, no menor país do mundo, estão todos sem saída no momento como este. Portanto, nós queremos pedir neste momento, vocês que gostam de jogar pedras, pare. Ninguém tem a solução está no Senhor Jesus Cristo. É somente Ele que é a solução. Vamos orar, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos o Brasil diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha abençoar esta nação que o Senhor escolheu, que o Senhor separou, que o Senhor venha abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Neste momento eu gostaria de convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo do capítulo 12. Hoje pela manhã, missionário Ramon, eu estava fazendo uma observação com os irmãos. Interessante que a Páscoa nós encontramos no capítulo 12 do livro de Êxodo. Capítulo 12. E foi no dia 12 de abril, mês de Abibe, que o povo foi abençoado. Foi quando eles saíram ao amanhecer do dia, digamos dia 12 do mês de Abibe, eles saíam lá do Egito e estavam entrando, a fim de entrar na terra prometida, foram abençoados. E nós encontramos esse relato da Páscoa no capítulo 12 do livro de Êxodo. Interessante que hoje, depois de muitos anos, eu creio que a primeira Páscoa, missionário Agostinho, que nós estamos dentro de nossos lares, veio acontecer a mesma coisa. Uma Páscoa em que a família está reunida dentro de casa, todos reunidos dentro do lar. E, curioso ou não, hoje é 12 de abril. Eu creio que Deus tem um plano e propósito nisso aí. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo do capítulo 12. Você que está na sua casa pode começar a preparar a ceia, colocar o pão sobre a mesa, colocar o suco de uva, e nós estaremos participando da ceia nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Diz mais ainda: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser o cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Amém. Curve a cabeça. Pai, que as tuas bênçãos estejam sobre esta casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu gostaria de conversar com você que está no seu sofá, você que parou para nos ouvir. Interessante que essa passagem ela mostra o início da Páscoa, a primeira Páscoa, a instituição da Páscoa. E eu creio que agora os papais, as mamães colocaram os filhos para aprender o que é o verdadeiro significado da Páscoa.
Quando hoje nós falamos de Páscoa, nós lembramos de supermercados lotados, nós lembramos de um comércio lotado vendendo aqueles ovos de Páscoa, lembramos muito de chocolate. Mas eu creio, sabe, irmã, se porventura o comércio fosse comercializar alguma coisa que mostrasse o verdadeiro significado da Páscoa, Fátima não venderia nada. E alguém talvez pergunta assim, apóstolo, por que razão? Porque a primeira Páscoa que foi celebrada foi lá dentro do Egito. O povo de Deus estava escravizados, já havia 430 anos que eles eram escravos dentro do Egito. E Deus prometeu a dar um livramento. E ele enviou assim 10 pragas dentro do Egito. E nessas 10 pragas, 9 delas, Faraó, que era aquele que escravizava o povo de Deus ali dentro do Egito, ele não permitiu que o povo de Deus saísse daquela terra. Mas na última praga, era a praga que todos primogênitos, todos iriam morrer. Deus enviou Moisés a falar com o Faraó e dizer, Faraó, olha, nesta noite, esta noite que virá, todos os primogênitos irão morrer. E Deus então falou sobre esta praga. Missionária Jane, naquela noite mesmo o Senhor Deus enviou o seu servo a falar com o seu povo. Eu deixo bem claro que Deus não faz nada sem antes falar, sem antes estar avisando os teus servos. Você pergunta, apóstolo, como assim? Eu digo, na Missão Evangélica Betel, nós não fomos pegos de surpresa. O Senhor já havia nos falado com respeito a isso desde 2017. O Senhor havia nos alertado sobre as casas de Obed-edom, sobre as formas que nós deveríamos trabalhar, e nós obedecemos o nosso Deus. E Deus de repente agora chega e chama Moisés. E Deus disse assim a Moisés, Moisés, vai e fale com o povo o que devam fazer. Moisés chegando perto do povo disse, olha, esta noite nós vamos celebrar a Páscoa. Você pergunta, apóstolo, como foi celebrada a Páscoa? Eles escolheram cada um deles um cordeiro, preste bem atenção, um cordeiro de 1 ano. E este cordeiro, ele deveria ser macho e deveria ser um cordeiro sem defeito. Você pergunta, apóstolo, mas o que simboliza este cordeiro? Por que não foi colocado outro animal, foi colocado um cordeiro? Porque este cordeiro já apontava para o verdadeiro cordeiro chamado Jesus Cristo. Este cordeiro apontava sim para este cordeiro chamado Senhor Jesus Cristo. E de repente eles perguntaram, como vamos comer esse cordeiro? Moisés então começa a orientar aquele povo dizendo, preste bem atenção, vocês devem comer assado. Ele não pode ser temperado e nem cozido, ele tem que ser assado, e vocês têm que comer todo o cordeiro e comer com pressa. Vocês devem comer prontos para sair desta terra. Eu quero chamar a atenção daqueles que estão me ouvindo. O Senhor Deus disse, olha, vocês devem comer com a cinta colocada, também com as sandálias nos pés, vocês devem comer preparados para sair. E Deus disse, olha, à meia-noite, o anjo da morte vai passar sobre o Egito, vai passar sobre a cidade. E ele disse mais, quando vocês matarem o cordeiro, tire do sangue e passe nos umbrais da porta. Passa pelo lado de fora da porta, porque o anjo vai passar e ele vai examinar, ele vai olhar. Aquele que tiver o sangue do cordeiro, ele vai passar por cima, mas quem não tiver o sangue do lado de fora, o primogênito vai morrer. A Páscoa, queridos, era mais ainda. Moisés disse, olha, vocês devem colher ervas amargas. Eu creio que alguém perguntou assim, por que ervas amargas? Por que essa erva tão ruim? Quando as crianças perguntaram, papai, mas que erva ruim, amarga na boca? Os pais olhavam e diziam, meu filho, minha filha, isto é para que nós venhamos lembrar sempre e nunca esquecer que nós passamos 430 anos aqui dentro do Egito, lá dentro do Egito, presos,
Nós éramos escravos, amassando barro. Preste atenção, olha aqui para o meu lado. Aquelas ervas amargas é para que eles lembrassem do tempo que passaram na escravidão. Missionário Elzi, todo ano que eles comiam na Páscoa aquelas ervas amargas, muitas vezes eles olhavam um para o outro e diziam, irmã Hilda, assim: a vida que nós passamos no Egito era amarga desse jeito. A vida que nós passamos como escravos nos trouxe muita amargura. Você pergunta, apóstolo, aplica isto para nós. Quando olhamos essa passagem, na Páscoa nós lembramos algo também. Lembramos daquela vida que nós levávamos de pecado lá no mundo. Aquela vida de escravidão. Aquela vida, muitas vezes, no vício, na cachaça, no fumo. Aquela vida escravizada pelo diabo e pelos demônios. A Páscoa nos faz lembrar que nós somos libertos pelo Senhor Jesus Cristo. A Páscoa nos traz a lembrança de que um dia estávamos presos, mas agora estamos o quê? Livres. Hoje nós podemos dizer, estamos livres. Você fala, apóstolo, mas eu me encontro preso em minha casa neste momento apenas por um tempo. Mas espiritualmente você está livre se você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas o que o diabo fez? Lívia, o diabo ele veio mostrar. E ele olhou e disse, não, vamos substituir o cordeiro por um coelho. Vamos tirar a atenção do povo do cordeiro que tira o pecado do mundo. Vamos colocar um coelho para que eles venham esquecer do cordeiro que tira o pecado do mundo. Meu caro pastor, minha cara pastora que está me ouvindo neste momento, você que é professor de escola bíblica dominical, você que é responsável pela sua família, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa. Deus permitiu que esse supermercado próximo da sua casa não vendesse este ovo da Páscoa. Deus permitiu que tudo parasse nessa Páscoa, para que você lembrasse do cordeiro que tira o pecado do mundo. De repente, a atenção então foi tirada do cordeiro e foi colocado no lugar um coelho. E mais ainda, eles então tentando mostrar a você que a sua vida na mão de Satanás não foi uma vida difícil. Ele trouxe em lugar das ervas amargas aquele chocolate para que você pudesse comer. Tentaram de uma certa forma tirar o simbolismo, o verdadeiro significado da Páscoa. Mas hoje, no dia 12 de abril de 2020, Deus parou o mundo. Deus, ele para o mundo nesta hora. De repente eu percebo que o globo terrestre, meus irmãos, foi parado pelas mãos de Deus. E eu sinto que ele disse assim, eu quero que vocês lembrem do verdadeiro cordeiro. E nós estamos tendo esta oportunidade. Você agora na sua sala, dê uma olhada agora para o estante, viu esse ovo, não precisa jogar fora não. Deixa tranquilo, não joga ele fora não. Mas eu quero que você aprenda uma coisa. Foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e te deu a vida e a vida eterna. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que você deve, é sobre Ele que você deve ensinar os seus filhos, os seus netos. É sobre Ele, querido, é sobre Ele. Você pode olhar e falar assim, apóstolo, mas tudo isso foi uma questão comercial. É este mesmo comércio que hoje está parado, este mesmo comércio que não anda e não vai andar enquanto o Senhor não permitir. Eu digo algo mais ainda. Nada mais será o mesmo a partir de agora. A partir de agora tudo vai mudar. O comércio não será o mesmo a partir dessa pandemia. A partir de agora, queridos, o mundo inteiro vai mudar. Até mesmo as igrejas vão mudar a partir de agora. Eu digo algo para vocês. Tudo isso é sinal que o rei está voltando.
Tudo é sinal que o Senhor está voltando. Tudo é sinal que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, para arrebatar um povo, queridos. Eu quero chamar a sua atenção, você que está no seu lar, na sua casa, em qualquer parte desse mundo, está me ouvindo neste momento. Por alguns anos, desde 1980, nós começamos a pregar, eu digo nós, a igreja, começou a pregar sobre prosperidade. Começou a te mostrar que você deveria ser rico, que você deveria ter dinheiro, que você deveria ter mansões e carros e até mesmo carros importados. E eu creio que talvez o que te levou para a igreja foi isto. Quando você ouviu falar que a sua vida seria abençoada, principalmente na área financeira, você se interessou e começou a frequentar uma denominação. Mas quero dizer algo para você. Esqueceram de te falar que quando o Senhor, Ele instituiu a igreja, Ele instituiu para que um povo fosse preparado para ser arrebatado. E Ele disse ainda que Ele voltaria para buscar um povo sobre essa terra. Queridos, estamos vivendo um momento que muitos estão em depressão. Muitos estão em seus lares, Ramon, muitos estão em seus lares chorando, com depressão dentro de casa, fechado nos lares, angustiados. Muitos até mesmo no interior, eu viajei pelo interior, querido, levando alimentos, levando roupa para pessoas do interior esses dias. Você encontra pessoas fechadas dentro das fazendas, tristes, angustiados, e muitos até pensando em morrer neste momento. Eu quero dizer algo para você. Quando o Senhor voltar e arrebatar a sua igreja, vai ser muito pior do que o que está acontecendo agora. Porque nós sabemos, Bispo Emílio, que muito em breve, um número enorme de pessoas vão desaparecer desta terra. Se olha para mim e fala, apóstolo, mas o que é isto? Eu pensei que essa pandemia ia passar e que tudo voltaria ao normal. Que o mundo voltaria ao normal. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. O mundo vai andar em um compasso diferente a partir de agora. O mundo se prepara para andar diferente. Nós estamos vendo algo acontecer sobre a terra. Interessante que eu subi ao monte umas 3 vezes essa semana. Subi algumas vezes com a minha família. E quando eu cheguei no monte, eu fiquei maravilhado com o que está acontecendo. Eu pregava e prego para várias pessoas há muito tempo, e algumas pessoas têm dificuldade em ouvir a mensagem. Tem dificuldade. E muitas vezes passando pela rua, apóstolo, tudo bem? Ou aparece na igreja, qualquer hora apareço lá. Eu ando muito ocupado. Quando eu cheguei no monte, encontrei pessoas que não frequentam a igreja. Não dão ouvidos ao ensino da palavra. Mas quando cheguei no monte, as pessoas estão, missionário Agostinho, com os braços para cima e glorificando a Deus e buscando a Deus. Encontrei lá no monte. Passei de lado, falei, nem vou mexer. Luciano, lá no monte, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, Deus. O que é que está acontecendo? Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Deus, Ele deu uma oportunidade para você buscar pelo nome dEle. O Deus Todo-Poderoso parou este mundo com apenas um vírus. Apenas isto. Olhe para mim. Como fazer para correr deste vírus? Você pode estar agora dentro de uma casinha na vila. Você pode estar agora no alto de um morro, no aglomerado. Você corre o mesmo risco que está correndo o presidente dos Estados Unidos. Estamos todos em um mesmo barco. Estamos todos iguais. Esse vírus veio para mostrar que não existe rico, não existe pobre, não existe negro, não existe branco, não existe ninguém diferente. Todos correm o mesmo risco. Continua olhando para mim. Sabe aquele plano de saúde que você está pagando? Qualquer um que mora debaixo da ponte tem o mesmo direito que você tem com seu plano de saúde. Todos estão iguais. Deus permitiu para dar uma igualada e todos pararem para pensar
nós não somos nada sem o Deus Todo-Poderoso. Nós não somos nada. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Até mesmo aqueles que batiam no peito, diziam que era alguma coisa, hoje estão calados. Porque este vírus, ninguém vê, não consegue enxergar, mas ele mata. Ele está matando. Preste atenção numa coisa. Você pergunta, apóstolo, quem está por trás disso? Eu digo, Deus. Nada acontece se não estiver dentro do controle de Deus. Nada. Mas eu quero deixar uma palavra ainda para você que é evangélico. Eu quero deixar uma palavra nessa noite para os pastores que estão assistindo. E agora nós temos muitos pastores que estão lá em Rondônia, que estão me assistindo neste momento, em Mato Grosso. Eu quero deixar uma palavra para todos agora. Alguém me perguntou assim, apóstolo, isto que Deus mandou ao mundo foi porque no carnaval as pessoas fizeram aquele homem parecido com Jesus e de repente outro parecido com o capeta, com o demônio, com o diabo pisando sobre ele. Isso trouxe a ira de Deus sobre a terra? Me perguntaram mais ainda, missionária. Seria porque cresceu muito o homossexualismo e de repente até mesmo os pastores estavam sendo obrigados a fazer o casamento? Será que Deus se irou com tudo isto? Espera aí. Alguém ainda perguntou mais ainda. Apóstolo, seria pelo fato de que eles estão querendo fazer uma passeata, fazer uma caminhada para Satanás? Foi isso que desagradou a Deus? Não, não foi. Olhe para mim. Não foi. A ira de Deus não veio por causa do mundo. A ira de Deus veio por causa da igreja. Não assuste não. Não desliga a televisão não. Continue ligado. Continue ligado. A ira de Deus se levantou por causa da igreja. E eu te explico por quê. A igreja, na Bíblia a igreja é tipificada pela lua. Quando na Bíblia nós ouvimos falar de lua, tipificando a igreja. A lua é o satélite natural da terra. Ela recebe, missionária, a luz que vem do sol e faz um reflexo sobre a terra, clareando a terra à noite. É por isso que na Bíblia fala sobre lua, está tipificando a igreja. Nós, como igreja, recebemos a luz de Cristo e temos por obrigação refletir sobre a terra, sobre o mundo. A igreja recebe a luz, viu, irmã Hilda, vindo de Deus, e tem que refletir sobre o mundo. E este Deus, preste atenção, este Deus, ele é o juiz que trata com justiça. Este Deus é o leão da tribo de Judá. Este Deus. Sabe o que nós fizemos com eles? Pastores. Sabe o que nós fizemos com ele? Líderes. Sabe o que fizemos? Pastor, continua olhando para mim. Nós pegamos o leão da tribo de Judá e anestesiamos ele e mostramos para o mundo. Um leão anestesiado. Nós, como igreja, domesticamos o leão da tribo de Judá. Mostramos para o mundo que ele não é um leão, ele é um gatinho. Inofensivo. Mostramos, missionário Agostinho, que este leão da tribo de Judá está tão mansinho, que eu posso chegar e falar com ele assim: aqui meu dízimo, leão da tribo de Judá, se você não me abençoar, eu como a Bíblia. É isto que nós como igreja temos feito. Domesticamos o leão da tribo de Judá. Mostramos ao mundo que Deus, ele não vai cobrar pelo pecado da humanidade. O homem aprendeu que ele é tudo, que Deus tem mais é que fazer.
nós vemos homens comedores de feijão desafiar o leão da tribo de Judá e dizer: ou o Senhor faz, ou eu como essa Bíblia. Pois eu quero te dizer, pastor, você vai comer a Bíblia. Eu vou te dizer uma coisa, você vai engolir este livro. Porque o Deus que eu conheço não é de brincadeira. O Deus que eu conheço vai chamar a humanidade e vai pedir conta. E aquele que não receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ele não vai entrar na presença de Deus, mas tem o inferno que espera pela sua vida. Com Deus não se brinca. Então o mundo se levantou e disse: já que este leão da tribo de Judá está anestesiado e domesticado, nós podemos fazer tudo com ele. Vamos caminhar para Satanás? Vamos pisar nele lá no meio do carnaval? Vamos fazer isso aí, não vale nada não. Mas quero dizer para vocês uma coisa. Sabe o que Deus fez? Pastor, aqui você que está reclamando. Sabe o que Deus fez? Deus deixou os mercados abertos. Deus deixou padaria aberta. Deus deixou farmácias abertas. E você está vendo aglomeração de pessoas lá. Mas a porta dos templos estão fechadas. Pastor, Deus disse para a igreja: eu não gostei do que vocês andam fazendo. Vou mandar o meu povo para dentro de casa. Porque é lá que eu vou tratar com todos eles. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos pastores até da Missão Evangélica Betel, que Deus manda dizer para você, pastor: eu não gostei, eu não sou domesticado por ninguém, eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz e ninguém segura minhas mãos. Deus está no controle de todas as coisas. Você em sua sala pode aplaudir o Senhor, e os presentes aqui podem aplaudir o Deus Todo-Poderoso. O Senhor se faz presente em sua casa, meu irmão. Ele se levantou do seu trono por não sentir bem com a afronta do homem. E ele mostrou, Matilde, que apenas ele olhar para a terra e permitir um vírus, esse aí, coronavírus, parasse toda a humanidade. Mas eu tenho uma notícia para você. Você nesta noite vai participar da ceia do Senhor. Você vai cear com o Senhor. Alguém pergunta: apóstolo, você está tranquilo? Eu estou muito tranquilo, muito. Se você for no YouTube, você vai encontrar este apóstolo canto a canto deste Brasil. África, Portugal, com uma bandeira só: é chegada a última hora. Passei pelo norte de Minas e por todo esse país, com uma bandeira, eu e minha esposa, dizendo: é chegada a última hora. A igreja que nós pastoreamos, que está aqui, nunca cobramos um centavo de ninguém, Ramon, de ninguém, para ir levar essa mensagem. Nunca, nunca. Igreja, por mais distante que estava, 3.000 quilômetros daqui, o pastor perguntou: apóstolo, nós não temos como trazê-lo aqui, nós não temos dinheiro, o senhor vem? Eu disse: eu vou, mas o gasto é alto. Eu disse: a igreja que nós pastoreamos, ela tem a nossa visão, e vocês, que é da Missão Evangélica Betel, vocês colaboraram para que este apóstolo levasse a mensagem, que era chegada e é chegada a última hora, em todos os recantos deste Brasil, vários estados, levamos esta mensagem, de carro, de avião, de ônibus, levamos essa mensagem. Portanto, queridos, nós não fomos pegos de surpresa, não fomos pegos de surpresa, pregamos tem muitos anos. Teve pastor que cancelou a conferência, quando ele falou: apóstolo Josué, mas o que o senhor vai pregar aqui? E eu disse: é chegada a última hora. Ele fala: vamos marcar outro dia então, porque eu pensei que era de prosperidade. Deixa eu dizer algo para você, querido pastor, você que fez isso, você que mudou até as datas.
Hoje você está cobrando a presença deste apóstolo, outros mais, para ensinar sobre as dispensações. Sobre, sim, a 70ª semana de Daniel, sobre a volta de Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Nós não temos agenda. Este ano, nem o outro nós temos agenda. Não temos. As agendas estão completas. 2020, 2001, já está completa a nossa agenda. Porque o Senhor está nos levando a continuar com esta mensagem. Que o Senhor abençoe. Você que tem o seu pão, você que tem o seu vinho, suco de uva na sua mão. Nós iremos, neste momento, estar celebrando a nossa ceia. Para as poucas pessoas que estão sentadas aqui ao banco, nós preparamos de uma forma criteriosa. Criteriosa. Foi preparado, ninguém tocou no pão. Ninguém tocou também no suco. Para que você pudesse participar. As diaconisas estiveram tomando todos os cuidados para que este número tão reduzido de pessoas que está aqui dentro possa participar de uma forma tranquila, segura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quero dizer para todos, nós estamos aqui. Eu estou aqui 24 horas. Você que está na sua casa, eu estou aqui 24 horas. Nós não podemos fazer aglomerações de pessoas aqui no templo, mas eu estou aqui. Se você ligar e falar, apóstolo, eu estou com coronavírus, mas eu quero ir até o templo. A hora que o senhor estiver, o senhor orar por mim. Pode vir. Pode vir me procurar. Eu estou aqui. O verdadeiro pastor, ele morre no altar. O verdadeiro pastor, ele paga todo o preço necessário pelas suas ovelhas. O verdadeiro pastor dá vida pelas ovelhas. Portanto, se você falar, eu quero, apóstolo, que o senhor ore por mim. Eu estou aqui. Rua Atenas, número 158, no bairro Amazonas. Você vai encontrar um homem de Deus, mulheres de Deus, que vão estar orando por você. E tem uma coisa, meu querido, eu quero que você saiba algo. Não vou colocar luvas para orar por você. Não vou. Não vou colocar. Eu quero que você saiba que nós acreditamos no poder de Deus. Nós confiamos no poder do Senhor. Aqui nós estamos para orar. Você vem sozinho? Sim, não vamos fazer aglomeração. Mas pode ser qualquer hora que você ligue para mim. Apóstolo Josué, eu quero que você ore por mim. Vai ser 2 horas da manhã que eu posso chegar aí. Pode vir que eu estou aqui. Eu estou aqui para te receber. Para orar por você. E quero dizer algo para todos que pertencem à Missão Evangélica Betel. Estão ligados. Quase 60 casas de Obed-edom. Eu quero que você saiba uma coisa. Você não está só. Nós estamos ao seu lado. Nós estamos com você. O apóstolo Josué continua aqui neste altar. O Ministério de Louvor continua aqui neste lugar. E daqui nós não iremos sair. Continuaremos à sua disposição, acolhendo você. Toda vez que você precisar, você vai encontrar este pastor aqui de braços abertos, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o verdadeiro pastor dá vida pelas ovelhas. E a partir de agora, nós veremos a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que estão ao lado do Senhor e aqueles que não estão. Portanto, eu quero que você saiba de uma coisa. Estou aqui para estar ao seu lado a hora que você precisar. Estamos aqui para isso. E cremos no grande poder de Deus para estar abençoando. Tomamos todos os cuidados. Este templo sempre ele é higienizado. As portas dos templos são sempre lavadas, sempre colocado ali o álcool. Nós tomamos todos cuidado. Mas este apóstolo está aqui para orar por você, impor as mãos sobre a sua cabeça e te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. É para isto que vivemos. É para isso que fomos chamados. E estamos dispostos a dar a nossa vida, se for necessária, para que você seja abençoado por Deus. Que Deus em Cristo te abençoe rica e poderosamente. Nós vamos cear. Vamos cear. Coloque agora sobre a mesa o pão e o cálice. Eu gostaria que você separasse vários copos, o número das pessoas que estão dentro de sua casa, para que nós possamos cear juntos. Nós vamos orar e abençoar onde você esteja dentro de sua casa. Apóstolo, espere um pouquinho que eu vou buscar logo ali o vinho. Vai lá, busque. Apóstolo, espere que eu vou partir o pão. Parta o pão neste momento. Nós vamos ler a palavra e você vai ter tempo para isto. Agora o pão já está colocado sobre a mesa.
Está colocado também o cálice sobre a mesa. Nós vamos orar para que o Senhor te abençoe neste momento. Estou sendo servido neste momento pelo diácono pastor Eberson. Está colocando aqui, neste copinho descartável, aqui o nosso suco de uva. E nós vamos orar neste momento por você. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. É verdade, pastor, cante. Você que está na sua sala pode ficar sobre seus pés. Você que está no quarto, levante. Abra a janela da sua casa para que os vizinhos possam ouvir o que você está cantando. Cante. Eu sei que a Minha vida está nas mãos está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele vive. Você pode cantar bem forte aí na sua casa. Posso crer no amor. Aleluia, você pode levantar as suas mãos Ele e dizer que Ele vive. Aleluia, Ele ressuscitou. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: segure em sua mão, você que está na sua casa, segure em sua mão este pão. O tamanho não importa. Se é um pão de forma ou se é qualquer outro tipo de pão, não importa. Importante que você tenha um pão em suas mãos. Eu creio que até mesmo algumas pessoas disseram: apóstolo, eu não tenho pão, mas eu tenho alguma coisa aqui. Eu tenho uma bolacha aqui na minha casa, apenas. Não importa, apanhe em suas mãos, apanhe. Ele é pão para você? Então segure em suas mãos. Você pergunta: apóstolo, o que é este pão? O apóstolo Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isto em memória de mim. Curve a cabeça. Você que está agora em sua casa com um pão na mão, você que passou o pão agora para as mãos dos seus filhos, para um amigo que te visita, essa é a ceia da confraternização, é a nossa Páscoa. Segure em sua mão. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós consagramos este pão que encontra na mão dos teus filhos. Esteja ele onde estiver agora, no Brasil ou fora de nossa nação, nós te apresentamos a pessoa que tem este pão em suas mãos. Deus, esta pessoa que agora chora, muitas vezes chora ao pensar: é a oportunidade que eu estou tendo de participar da ceia. Deus, abençoe esta vida, que quando ele participar deste pão, que ele possa sentir vida, que ele possa sentir alimentando do corpo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos por essa grande oportunidade de estarmos participando dessa ceia tão importante, neste dia tão importante e nesta época tão importante. Te apresentamos e consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Participe agora. Coma deste pão que está na sua mão. Coma. mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Bem forte. Posso crer no amanhã. porque Ele vive. Porque Ele A sua vida nunca será a mesma, nunca mais será a mesma. Aleluia. Mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida
Jesus, que vivo está. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isto sempre que o beberem, em memória de mim. Você que está na sua casa, apanhe este copo, apanhe este cálice, apanhe este copinho descartável que está na sua mão, um copo que você separou, apanhe, segure em sua mão. Eu quero que você neste momento dê uma olhada. Você notou, tem suco de uva. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma aliança comigo, com você, com todos nós. Essa aliança, ela é inquebrável, inquebrável. Essa aliança foi feita no sangue de Cristo Jesus. Quando Ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, foi por mim, foi por você, foi por todos nós. Mas Ele não fez somente isso. Ao derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário, Ele desceu até o Hades, desceu até o inferno. Lá estava o diabo com a chave do inferno e com a chave da morte. O diabo estava com a chave para te prender, para me prender, para nos prender. O nosso Senhor Jesus, Ele tomou a chave da morte, do inferno e ressuscitou, mas antes Ele derrotou Satanás. Ele foi derrotado. Antes de você participar, eu quero dizer algo para você. Por que o medo? Por que este medo? Eu quero minha irmãzinha, meu irmãozinho, vovó, vovô. Eu quero que neste momento você dê um sorriso, que você possa sorrir, porque assim como Ele vive, hoje, o inimigo chamado morte, ela não pode tirar a nossa vida, porque ainda que este corpo venha a se desfazer, eu vivo para todo sempre em Cristo Jesus. A nossa vida eterna está firmada nessa aliança que fizemos através do sangue de Cristo Jesus. Portanto, nessa noite você está sendo convidado. Diz assim, da mesma forma, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Agora você em sua casa, todos presentes, participe em nome de Jesus. Participe. Senhor meu Deus e meu Pai, os teus filhos estão participando deste cálice que foi separado para o Senhor. Esta mesa que foi separada para o Senhor. Agora, Senhor, quando eles acabaram de ingerir, que o Senhor abençoe, que sejam curados, que sejam abençoados. Esses que estão dentro das casas, sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus. Amém. Fique sobre os seus pés aí na sua sala. Os presentes também fiquem sobre os seus pés. Você que está no seu quarto, fique sobre os seus pés neste momento. Você que está na sua cozinha, fique sobre os seus pés agora. Cante bem alto que Ele vive, e Ele reina, e Ele está vivo aqui entre nós. Cantemos. Sem medo então. Sem medo então. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Só um instantinho. Eu quero pedir que eles tirem num tom acima. Um tom acima. Você estava tocando em qual tom? Estava qual?
Estava em dó, ré. Vamos tocar em ré. Vamos lá. Toca em ré. Amém. Amém. Você que está em casa, falou, apóstolo, parece que agora a coisa chegou na altura para me cantar. Vamos lá, você vai ver isso. Vamos lá. Vamos cantar. Vamos louvar o Senhor bem forte. E você pode caminhar na sua sala. Dance na sua sala. Amém. Dance na sua sala, porque Ele vive. Vamos cantar. Vamos lá. Levante as mãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Prepare para cantar. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Glória a Deus. Você na sua sala agora aplauda o Senhor. Os presentes que aplaudem o Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Olha, queridos, nós já estamos chegando ao final da nossa reunião. Reunião maravilhosa. Olha, vocês não sabem o quanto de pessoas nós tivemos que pedir para retornar, porque o número grande de pessoas querendo vir, a sede de todos nós está muito grande, querendo estar aqui, né, louvando, glorificando ao Senhor. Mas quero que você preste atenção numa coisa. Agora nós vamos consagrar os dízimos e as ofertas. Então todos, você na sua sala aí pode sentar, pode ficar tranquilo, né? Pode ficar sentado, amém? Nós vamos fazer o seguinte, preste atenção. Tem algumas pessoas me perguntando, apóstolo, eu gostaria de colaborar com esta obra. Queridos, o desafio agora está sendo maior o desafio. Porque sempre nós temos o costume das pessoas virem depositar aqui no nosso ofertório. Mas nós temos também uma forma de você fazer o depósito, fazer uma transferência, e a conta está passando aqui. Nós temos 2 contas bancárias, você pode estar fazendo a sua transferência bancária. E tem uma coisa ainda, bispo, algumas pessoas perguntam, apóstolo, eu moro muito distante, mas eu quero transformar a minha casa numa casa de Obed-edom. A minha casa, eu quero que seja uma célula. Você pode fazer isso hoje, nós temos um número aí, que é o número 31 983 22 33 37. É o WhatsApp também, você pode estar registrando a sua casa, inscrevendo a sua casa como uma casa de Obed-edom. E nós estaremos abençoando a sua casa, abençoando o seu lar, através de mensagens, e você vai estar ali fazendo com que a sua casa cresça. Nós estamos vivendo uma época que interessante, que as estrelas apagaram. Agora é cada papai, cada mamãe em sua casa, sendo ali a estrela, sendo o pastor dentro da sua casa. A situação é essa, queridos. E olha, você pode fazer isso, contribuir com a obra do Senhor, porque a obra não para, a igreja não para. Eu estava conversando com a minha esposa, hoje, nós arrumando, o missionário Agostinho, e eu disse para ela, que interessante que nesta pandemia nós estamos trabalhando dobrado. Agora estamos trabalhando, eu estou feliz com isso, trabalhando dobrado. Estou pregando muito mais do que eu pregava antes, muito mais do que eu pregava antes. Nós estamos ensinando muito mais do que ensinávamos antes. E alguém falou assim, apóstolo, mas o templo está fechado. Meu amigo, agora o trabalho aumentou, diga graças a Deus. Agora, nós estamos aconselhando pelo telefone, aconselhando pessoalmente, estamos pregando, sempre pregando pelo Facebook, e daí por diante, usando essas plataformas para poder estar fazendo a obra do Senhor. E está sendo maravilhoso, está sendo uma bênção isto. E nós queremos até estar acolhendo todos os nossos irmãos, Nova Lima, Moeda, Betim, vários locais que neste momento estão ligadinhos pela TV Vinho Novo aqui conosco. Muito obrigado, que Deus abençoe. Nós iremos orar para que o Senhor continue abençoando a sua vida. Mas agora está tudo está parando, está meio parado. Mas é importante que você volte a se olhar para a obra de Deus. Volte a se olhar. Você notou que esse terreno que você tem aí, dando trabalho para os outros, poderia estar sendo usado para fazer a obra do Senhor? Observou isso? Você observou que é hora de você voltar a olhar para a obra de Deus? Voltar a olhar para a obra de Deus? Tirar os olhos dessa terra, deste mundo, e voltar para a obra do Senhor, obra evangelística, é necessário isso. E as pessoas serão abençoadas a partir do momento que ele abençoa a obra de Deus. Aí ele será abençoado.
Então eu te convido neste momento a estar abençoando a obra do Senhor. Você que tem seu dízimo, sua oferta, o trabalho aumentou. Você vai ter que fazer, então, no caso, uma transferência. Amanhã você procurar o Banco do Brasil, então a Caixa Econômica, está aqui as nossas contas, para você fazer um depósito. Mas faça isso. Consagre agora o seu dízimo, sua oferta, e faça isso. Faça o depósito para que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Os presentes aqui, se coloquem todos de pé. Se você vai dizimar, se você vai ofertar, ali está o ofertório, e nós estaremos orando ao Senhor. Curve a sua cabeça. Você que está em sua casa, curve a cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós abençoamos neste momento teus filhos que estão em seus lares. Essa família, Senhor, que agora está reunida em torno desse notebook, desse computador, cada um com o seu celular na mão, que o Senhor abençoe esta vida, que o Senhor toque com tuas mãos sobre ela. E agora, Senhor, que o sangue de Cristo esteja passado neste momento, seja colocado no umbral de cada porta, que esta família seja abençoada em nome de Jesus. Deus, e que Ele venha lembrar sempre do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém? E nós consagramos esse dízimo, esta oferta, que seus filhos estão entregando com todo o amor diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que está ofertando aí na sua casa, você que está fazendo a transferência, você que está colocando no envelope para amanhã você fazer chegar aqui na Rua Atenas, número 158, que o Senhor te abençoe. Você que está depositando a sua oferta neste momento, no gasofilaço, que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Amém? Amém. Muito bem, nós estamos aqui, queridos, com quase 70 casas, e todas elas, Casa de Obededon, ligadas pela TV Vinho Novo, realizando os cultos, né? Nós já chegamos a quase 500 casas reunidas, assistindo, pessoas assistindo, conectadas pela TV Vinho Novo, então tem sido uma bênção. E eu quero parabenizar a direção da TV Vinho Novo. Parabéns, equipe. Vocês estão fazendo um grande trabalho, que o Senhor continue abençoando todos vocês, pastoras, pastores, missionários, que são voluntários para que esta obra continue crescendo. Nós não temos como agradecer a vocês. Tem dedicado tempo para isto, para que a obra esteja de pé. Fiquei pensando, missionária Jane, já pensou, foi no tempo que o Senhor nos deu a TV Vinho Novo para isso, né? Ter este contato com todos vocês, e agora, muitos espalhados pelo mundo, estão ligados através da TV Vinho Novo. Olha, eu agradeço a Deus por isso aí. E eu falava com um bispo, amigo meu, 2 horas da manhã, foi antes de ontem, ele me ligou e perguntou, apóstolo, como que está a situação? Eu disse, estamos bem, estamos bem. E ele falou, estão bem por quê? Deus nos deu a revelação da TV Vinho Novo, Imailda. Em 2017, ele falou que iria acontecer. Vocês lembram que eu comecei a convidar a igreja a comprar a TV 4K? Lembram? Vocês lembram que eu disse para vocês assim, irmãos, haverá tempo que essa TV convencional não vai funcionar bem mais. É preciso que vocês comprem TV 4K, para que nós possamos ligar à internet. Falei com vocês. Quando Deus nos mostrou que algo iria mudar, nós então começamos na TV Vinho Novo. Pastor Marlon e equipe, pastora Débora, pastor Jean, os missionários, começaram a se levantar e preparar a TV Vinho Novo. O Senhor falando que chegaria este dia. Eu posso dizer para vocês, existe uma outra denominação, que não vou citar o nome. Deus orientou a eles para comprar um satélite. Ele não falou para nós comprar um satélite, porque nós ainda não temos dinheiro para comprar um satélite. Mas eles compraram um satélite. E cada membro da igreja está ligada, recebe as mensagens que saem de um lugar. Eles estão sendo alimentados em casa, porque o Senhor orientou eles a comprar um satélite. Preste atenção, Deus não faz nada sem antes revelar os seus servos. Fica aqui apenas uma colocação. Pastor, você foi pego de surpresa? Deus não te revelou? Silêncio. Porventura Deus fez algo para te surpreender? Eu quero que você saiba de uma coisa. A missão evangélica Betel, Deus avisou antes. Ele nos falou antes. E disse, prepare os meus filhos. E nós começamos a preparar. Deus mostrou em 2017 o que iria acontecer. Preparamos revistas para levantar líderes. Quando Deus mostrou lá em Jerusalém que esse seria o ano da profecia, nós começamos a correr com o seminário
de preparação de líderes para a casa de Obed-Edom. Não fomos pegos de surpresa. O Senhor nos revelou. Sabe o que chama isso, queridos? Intimidade com Deus. Se porventura eu tivesse sido pego de surpresa, Bispo Luiz, eu iria neste momento até me questionar. Josué, que intimidade que você tem com Deus? De Deus permitir vir um vírus sobre a terra e você não ser avisado antes. Porque assim diz a Bíblia, que Deus não faz nada sem antes avisar os seus segredos aos seus profetas. E eu digo com muita alegria, na Missão Evangélica Betel tem profeta. Nós não te ensinamos a se prosperar, a ganhar riqueza nessa terra, não te ensinamos, mas te preparamos para esse dia. Te preparamos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu louvo a Deus pela direção da Missão Evangélica Betel. Eu louvo ao Senhor por aqueles bispos e pastores que deram ouvido e prepararam a sua membresia. Hoje, nenhum membro da Missão Evangélica Betel do bairro Amazonas está sem amparo, sem uma palavra e distante. Ninguém. Estamos todos, Ramon, ligados. Primeiro no Senhor Jesus Cristo e a comunhão entre nós, em nome de Jesus. Portanto, eu digo algo para vocês. Antigamente, nós éramos um número de aproximadamente 200 pessoas. Hoje, nós temos cultos que eles são assistidos e participados. E a participação é de aproximadamente 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Porque nós jogamos de 3 a 4 dentro de uma casa participando do culto. Fique sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés. Depois que eu orar, vocês assentem novamente. Senhor, nós te agradecemos. E fechamos este culto da ceia. Pai, nós dedicamos ele ao Senhor. Agora, Senhor, como pastor dentro da Missão Evangélica Betel, eu quero pedir, Senhor, por cada um que está nos ouvindo neste momento. Deus, estenda as tuas mãos. Eu quero te pedir por esta senhora que está dentro de um hospital, que o seu neto, o seu filho, levou o celular bem próximo de seu ouvido. Deus, eu repreendo agora em nome de Jesus esse vírus. Em nome de Jesus, nós decretamos que ele venha morrer neste corpo. Em nome de Jesus. Deus, essa pessoa que encontra enrolada em um cobertor dentro de sua casa e está me ouvindo neste momento. Este coração que até hoje estava gelado, essa depressão tomando conta dessa casa, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus e ministramos o calor do teu Espírito Santo dentro dessa casa, dentro do seu lar. Ministramos a tua bênção e a alegria do Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Poder sentar? Eu quero convidar aqui à frente o Bispo Luiz. Ele vai dar alguns avisos e depois orar e dar a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus Cristo. Bispo, faz favor, vem aqui à frente, nós vamos receber o Bispo Luiz neste momento, aplaudindo o Senhor, glorificando ao Senhor. Hoje o Bispo, ele fez até uma coisa, ele não colocou o terno, não colocou a gravata, ele pensou assim, olha, o apóstolo, ele vai me deixar lá atrás quietinho, na verdade, estava até olhando ali a fofinha dele, pegando no colo a menininha. Mas, ô bispo, mas nós estamos em casa, ô bispo. O pessoal de casa ali, eles querem te ver assim do jeito que você está mesmo. Ele não tem problema, tranquilo. Não fez nem a barba. O bispo não fez nem a barba. Você que está em casa, olha, você vai ver o bispo hoje barbudo, entendeu? Barbudo. Bispo Luiz vai estar hoje, né? Parecendo o missionário Agostinho. Não é verdade? Meio parecido, né? Até a cor é a mesma. Mas vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo, receber o bispo Luiz. Bispo, por favor. Amém. Por favor, faça favor, dá uma chegadinha aqui. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Você que está nos assistindo pela TV Viu Novo, Deus abençoe a sua vida. Fui pego de surpresa aí pelo apóstolo, né? Mas vamos compartilhar alguns avisos e vamos encerrar o nosso culto, o culto abençoado de ceia, a Páscoa do Senhor. Amém?
informando para vocês que nos assistem, né, que os nossos cultos continuarão online pela TV Vinho Novo, né, o nosso culto quarta-feira, sexta-feira, também domingo na parte da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, domingo 9 horas. Amém? Então você esteja conosco, conectado na quarta, na sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? E também, eu creio que muito em breve, né, o Ministério Multimídia, ele estará nos repassando a informação do nosso aplicativo, o aplicativo da Missão Evangélica Betel. Nesse aplicativo, você terá acesso a estudos, terá acesso à Rádio Vinho Novo, o nosso canal também no YouTube da TV Vinho Novo, tudo num só lugar, que é o aplicativo da Missão. Então você aguarde aí, teremos mais notícias, boas notícias sobre o aplicativo da Missão. Amém? Amém. Eu não estou entendendo o gesto que o pastor Jean está fazendo ali. O abraço. Amém. É porque ele está apertando o neném dele ali. Eu falei, gente, o que é isso, gente? Amém. Um abraço para todos vocês. Tem como colocar aqui o chat, quem que está acompanhando? Amém. Está lá, ó, o pastor, o pastor Cláudio. Pastor Cláudio está ali. Amém. Que Deus abençoe. Pastor Cláudio está com a foto ali. Né? Pastor Cláudio está ali. Quem mais? Está conectado na missão, colocou a foto ali. Estou ligadinho aí na TV Vinho Novo, no culto abençoado, né? O pastor Cláudio, quem mais? Que mandou imagem aí de estar conectado na TV Vinho Novo. A Alessandra também está ali, ó, na ceia, né? Com cálice, suco de uva e o pão. Que Deus abençoe toda a família em nome de Jesus. Está ali, quem mais que mandou foto da ceia? O Gilmar também está ali, conectado à TV Vinho Novo, que Deus abençoe a vida de toda a família. A pastora Júlia também está ali conectada à TV Vinho Novo, Deus abençoe toda a família. Pastora Lolita, mesma coisa, está ali à mesa com o pão, com o cálice, com o suco da uva. A Selma, Zezé, todos ali celebrando a ceia do Senhor na sua casa. Amém? O sangue do Cordeiro sobre a porta de cada lar aí, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Forte abraço para todos que mandaram mensagens também no nosso chat. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana. Amém. Deus nos deu o espírito de ousadia e não de medo. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Vamos ficar sobre os nossos pés. Você que está na sua casa, se puder ficar sobre os seus pés em reverência à palavra do Senhor, vamos ministrar a bênção apostólica. Os irmãos que estão aqui conosco também, vamos fazer esta oração final em nome de Jesus. Senhor, Pai, nós te agradecemos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem permitido em nossas vidas. Ó Deus, nós relembramos que a terceira ceia no mês de março, estávamos aqui reunidos e a igreja estava cheia. Hoje, ó Deus, na quarta ceia, um mês passado, estamos aqui com poucas pessoas devido às restrições dos órgãos sanitários do nosso país. Mas estamos em união e comunhão como uma família. Mesmo aqueles que estão, ó Deus, em seus lares, suas casas, pela TV Vinho Novo, nós que estamos aqui, ó Pai, nós somos uma única família e louvamos e exaltamos ao Senhor. Pai, pedimos pela nossa semana, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de boas notícias, de portas abertas. E pedimos, ó Deus, que o Senhor arranque todo o medo dos nossos corações. Ó Deus, arranque toda preocupação, ó Deus, toda angústia, em nome de Jesus, seja arrancada dos nossos corações e que possamos ter fé, confiança e esperança no Senhor. Pai, abençoe a todos, abençoe este lar que está conectado, ó Deus, à missão. Abençoe, ó Deus, toda esta família. Abençoe, ó Deus, neste dia de Páscoa, nesse dia de passagem, nesse dia, ó Deus, que nós relembramos com ervas amargas, com o cordeiro e com o sangue que foi derramado, o sacrifício que o Senhor fez lá na cruz do Calvário, nos remindo, comprando, ó Deus, nos adquirindo, nos dando a salvação e vida eterna. Pai, nós te agradecemos, abençoamos a todos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Que Deus também abençoe a todos da missão, todos vocês de Nova Lima, Betim, toda a região, Ouro Branco, você de Moeda, você de Minas Gerais,
do Brasil e você que está também no exterior, que Deus te abençoe. Erga sua mão direita e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.